Bom dia, meus amados. Seja bem-vindo a mais um momento de devocional. Esse momento em que nos conectamos com o Pai, em que abrimos a Sagrada Escritura e que deixamos Deus falar ao nosso coração. Passamos por momentos difíceis em que nós não sabemos como lidar, mas a palavra de Deus, ela tem resposta. A palavra de Deus tem orientação e tem instrução para cada situação que nós vivemos. Seja no lar, seja no casamento, seja com os filhos, seja no ministério, no emprego. Em tudo Deus tem uma resposta, uma orientação para as nossas vidas. E hoje eu quero começar meditando com vocês a palavra que está no Salmo 37, no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Para começar bem o nosso dia, entregue tudo àquele que pode todas as coisas. Confie em Deus e mesmo que esteja difícil, Ele lhe ajudará a vencer hoje. Mesmo que hoje o teu dia esteja difícil, o relacionamento esteja difícil, a situação esteja complicada. Lembre-se de todos os livramentos e bênçãos e curas que Deus já te deu. Esse deserto é só uma fase e vai passar. E se você está muito feliz e muito realizado, se você nesse instante pula de alegria, de satisfação e gratidão a Deus, saiba que em tudo as mãos de Deus estão presentes. Em tudo que te aconteceu, a mão do Senhor te beneficiou, te cuidou, te fortaleceu e te abençoou. Diga a Deus que você deseja cada dia mais viver na dependência dEle. E assim nós vemos na palavra do Senhor que nós podemos ver um episódio que nos fala duas pessoas que viveram numa situação extremamente difícil, mas entregaram sua confiança ao Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Naquele momento eles estavam no cárcere e poderiam ter escapado, mas eles não aproveitaram aquela oportunidade quando ela surgiu. Eles ficaram exatamente onde eles estavam e essa decisão acabou salvando a vida de um homem. Isso não apenas salvou sua vida física, mas, meus irmãos, ele foi salvo espiritualmente junto com toda a sua família. Queridos, Paulo e Silas estavam ali presos, porque eles estavam sendo seguidos por uma escrava possuída por um espírito mau. Ela ganhava dinheiro para os seus donos com adivinhações. Embora ela estivesse declarando uma verdade sobre Paulo e Silas e outros que estavam ali com eles, Paulo expulsou esse espírito dela em nome de Jesus. Mas então, seus donos ficaram muito zangados porque perderam aquela oportunidade, aquela capacidade de ganhar dinheiro usando essa mulher para prever o futuro. E então eles prenderam Paulo e Silas e os levaram perante as autoridades alegando que eles eram judeus e defendendo costumes ilegais para os romanos. Mesmo Paulo e Silas sendo ambos cidadãos romanos, eles não discutiram e nem usaram um meio para escapar da prisão. Eles foram despidos, espancados, jogados ali naquela prisão. E ali eles ficaram cantando e louvando e orando a Deus na maior aflição, no maior sofrimento. E com isso nós aprendemos algo precioso. Amados, eles louvaram a Deus enquanto eles estavam ali, jogados na prisão. E apesar deles ter sido espancados, jogados na prisão, com os pés algemados, eles ainda assim cantavam hinos e oravam a Deus. Seus louvores numa situação tão ruim
fizeram com que todos aqueles que estavam ao seu redor notassem e os ouvissem. E nós podemos ler em Atos 16, 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. E aqui então nós percebemos que a adoração que eles estavam entregando a Deus naquele momento de extrema aflição não só ajudou a eles, mas também aqueles outros que estavam ouvindo eles naquele momento. Um terremoto sacudiu a prisão e as portas se abriram. As correntes de todos se soltaram. E nós podemos ler isso no versículo que está logo depois. E de repente houve um terremoto tão violento que as fundações da prisão foram abaladas. Imediatamente todas as portas da prisão se abriram e as correntes de todos se soltaram. Mas eles ficaram ali e a atitude deles foi extremamente importante, porque a lei romana exigia que os carcereiros assumissem a total responsabilidade pelos prisioneiros, e se alguém fugisse, eles seriam condenados. Se Paulo e Silas e todos os outros prisioneiros que estavam ali tivessem fugido quando as suas correntes se soltaram, o carcereiro possivelmente teria sido morto. É por isso que ele os colocou na prisão interna e prendeu seus pés nos troncos. E quando eles tomaram essa atitude de não escapar, eles salvaram a vida do carcereiro. Mas teve consequências mais além, muito mais fortes. E nós podemos ver no versículo 27 e 28, o carcereiro acordou e, ao ver as portas da prisão abertas, desembainhou a espada e estava prestes a se matar, pois ele achou que os prisioneiros haviam fugido. E então Paulo gritou: não se machuque, estamos todos aqui. O exemplo desses dois mudou completamente vidas, mudou vidas eternamente. Nós vemos que Paulo e Silas escolheram ficar na difícil circunstância em que eles estavam ali, naquela prisão, condenados injustamente. Quando naquele momento do terremoto eles podiam facilmente ter escapado daquele sofrimento. Mas esse exemplo dos dois, ele levou aquele carcereiro a perceber que havia algo muito diferente neles. E ele queria tudo o que eles tinham. E então a palavra do Senhor nos diz no versículo 29, o carcereiro pediu luzes, entrou correndo e caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. E ele então os trouxe para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E então ali, num incrível ato de discernimento, Paulo sabia que eles não deveriam sair correndo quando as correntes se soltassem e quando as portas da prisão se abrissem. Ele sabia que Deus estava trabalhando e usando aquela situação ruim para algo muito bom. E então, no decorrer do episódio, nós podemos perceber que o carcereiro foi salvo, junto com toda a sua família. Isso nós podemos ler nos versículos 31 a 34, quando diz que eles responderam: creia no Senhor e você será salvo, você e a sua casa. Então eles falaram a palavra do Senhor para ele e para todos os outros que estavam ali na sua casa. A essa hora da noite o carcereiro os pegou, lavou suas feridas, logo ele e toda a sua casa foram batizados. Oh, aleluia! O carcereiro os trouxe para sua casa e serviu-lhes uma refeição. E ali ele estava cheio de alegria, porque ele tinha acreditado em Deus, ele e toda a sua casa.
Ele e toda a sua casa foram salvos naquele momento. Há tantas lições preciosas a aprender com Paulo e Silas na prisão, e elas são aplicáveis à nossa vida cristã hoje. Primeira, adore independente da situação que você está passando agora. Quando estamos sofrendo em uma situação ruim, o nosso instinto é escapar, ou murmurar, ou reclamar. Nós não queremos sentir dor. Se nós pudermos sair dela, escapamos, fugimos. Mas saiba que o nosso louvor a Deus em momento de angústia, de dor e sofrimento é genuíno. Porque estamos fazendo isso sabendo que Ele está permitindo sofrimento para o nosso bem, ou quem sabe para o bem de um próximo. Amados, é muito mais fácil louvar a Deus quando recebemos uma promoção, quando recebemos um aumento, uma proposta ou uma promessa cumprida há muito tempo. E é mais difícil louvar a Deus quando estamos sofrendo. Talvez hoje nós estejamos em uma situação em que não vemos um bom final. Perdemos alguém que nós amamos, ou estamos deixando de lado alguém que queremos manter, ou algo nos negócios não deu muito certo, ou o teu relacionamento está numa extrema crise. E é neste momento que você precisa louvar. Parece estranho, né? Mas este é o momento que você precisa elevar o tom da sua voz e louvar. Quando o problema entra na nossa vida, é neste momento que você precisa clamar, orar e louvar ao Senhor. Porque então se cumprirá a palavra que está em Romanos 8:28. E sabemos que em todas as coisas Deus opera para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Meus amados, a adoração autêntica, ela é poderosa. Como um terremoto sobrenatural na hora certa, Deus se move poderosamente em nossas vidas quando nossa adoração é autêntica. Não se pode ser mais verdadeiro do que quando estamos com dor. E então, queridos, confiamos nele de todo o nosso coração, em todos os momentos. E então, quando nós entregamos nosso sofrimento, nossa dor, nossa angústia a ele, sabendo que isso é parte do seu plano, então encontraremos descanso na sua obra. E Deus vai nos libertando das nossas próprias prisões, Deus vai nos dando transformação, Deus vai nos dando respostas, Ele vai soltando nossos pés das algemas, mesmo quando não sabemos que estamos presos. Ele cura o que só pode ser curado por Ele, Ele livra o que só pode ser liberto por Ele. Ele transforma o que só pode ser transformado por Ele. Então nós podemos ler no Salmo 116 que diz: confiei no Senhor quando disse, estou muito aflito. O Senhor, no momento da aflição, sabe exatamente o que fazer. O que não fazemos também pode ser importante. Nossa carne pode querer fugir desesperadamente diante de uma situação. Imagina a situação de Paulo e Silas naquela prisão. Mas quando nós somos pacientes, podemos impactar a vida de outra pessoa ou de várias outras pessoas ao nosso redor que enxergam o quanto confiamos em Deus. Os cristãos são muito julgados pelo mundo. Eles olham para ver como vamos agir, o que vamos falar, o que vamos fazer quando estamos numa situação ruim. Será que vamos arrebentar a porta e sair reclamando quando os tempos ficam difíceis? Ou
fazemos como Paulo e Silas, nos rendemos ao Senhor, buscamos a Deus, buscamos o seu propósito em meio às circunstâncias mais difíceis em que nós nos encontramos? O que fazemos no momento da maior aflição pode transformar vidas, pode mudar cenários, pode transformar situações desesperadoras, pode trazer salvação, cura e restauração. Amados, todos nós cometemos erros, pecados, falhas, mas precisamos lembrar que nós somos chamados a um padrão diferente do mundo. E o que fazemos e o que não fazemos também é muito importante. Um bom exemplo pode mudar vidas, transformar vidas, pode levar salvação para dentro de uma casa. Um bom exemplo. Paulo e Silas deram um exemplo incrível de cristianismo ao permanecerem ali naquela prisão quando poderiam ter escapado facilmente do seu sofrimento. Seu comportamento ali naquela prisão afetou outros presos e também o carcereiro, que foi salvo, ele e a sua casa. Você quer vitória maior do que a salvação de uma família? Então considere esse exemplo dado por Paulo e Silas na prisão e lembre-se sempre que o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos exemplos vão afetar outras pessoas. O que os outros veem em nós em tempos de dificuldade pode ter um impacto extremamente profundo na vida delas. Eles podem ver como nós lidamos com uma situação e então podem nos usar como exemplos a seguir. Um pensador certa vez escreveu: a caverna em que você tem medo de entrar contém o tesouro que você procura. Paulo não planejava ser preso, mas ele estava disposto a se submeter a Deus, continuando ali, mesmo na prisão, louvando a Deus, mesmo com correntes. Sua vontade de sofrer e ainda encontrar alegria no momento é algo que todos nós podemos aplicar nas nossas vidas. Em Cristo somos mais que vencedores, mesmo no meio do sofrimento. O cristão verdadeiro, diante da tristeza, ele consegue permanecer alegre, porque ele confia em alguém, todo-poderoso, fiel e verdadeiro para mudar nessa situação. Ele continua alegre mesmo na pobreza, ele pode enriquecer a muitos com o seu exemplo, com as suas atitudes, mesmo quando ele nada possui. Os outros veem que ele possui o mais valioso, o poder de Deus agindo em sua vida. E então nós vemos que essa pessoa é capaz de enfrentar qualquer coisa, porque os seus olhos estão fixos em Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Os nossos olhos fixos em Jesus nos momentos de adversidade, de luta, de dor, vai impactar gerações. Vão ver o quanto depositamos a nossa confiança em Deus e o quanto Deus responde às nossas orações e aos nossos louvores. Então fique firme, não desanima, não murmura, louve, ore, fale com o teu Pai Celestial. Ele tem um propósito muito maior em toda a situação que você está vivendo agora. Você consegue crer nessa palavra? Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.